bom? Boa noite. Esse é um canal especial. Logo hoje segundona, né? Mas tá bom. Eu vim falar sobre a pessoa reconhecer sua miserabilidade. Eu sou miserável, rapaz. Né? Eu pensei assim, eu tô no caminho do erro, tô falando que não agrada a Deus. Aí comecei a ficar na igreja como visita. Meu amigo, seu Bob chamou, né? Vá, pega lá na igreja. Não vou usar o nome de igreja aqui. Aí cheguei lá, comecei a assistir. Aí comecei a ir para outros eventos na igreja. Comecei a gostar, estava atrás, no meu cantinho caladinho. Aí eu reconheci que o pastor foi na pregação, aí eu levantei a mão assim, quem quer se converter a Jesus lá atrás, a igreja era pequena assim, essa reforma grande passou. Isso em 2013, né? Já faz uns anos, já esse ano, agosto de 2022, de agosto de 2024, certo? Aí eu tô aqui reconhecendo realmente quanto eu era miserável, como eu estava no erro. Sem igreja, atrás de bênção, atrás de querer ouvir que eu vou ser rico, que nunca ia deixar ser pobre. É com essa miserabilidade espiritual. A questão espiritual era fraca na fé, só queria ter fé para ter coisas boas. Aí é que tem uma mensagem que eu estava lendo aqui. Realmente, existe também a condição de pobreza espiritual, né? Apocalipse 3,17, que se resume numa vida alheia ou distante da presença de Deus. Eu não tenho Deus na minha vida. Mas como eu tenho hoje em dia, né? Aprendendo, fazendo aquilo que ele manda, né? Divulgar a palavra dele nas redes sociais com o pastor Antônio Júnior, que Deus abençoe ele mais ainda. Ainda vamos nos conhecer, pastor Antônio Júnior, eu creio, né? Ainda esse ano. Então eu vou abrir minha nova aqui presente, né? Vou ler isso aqui, Apocalipse 3,17. Como é bom ter a palavra de Deus e aprender. Aprender, entendeu? Eu falei que Deus manda o que você quer. 3,17 diz aqui, ó. Cadê? Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É na palavra de Deus. Aí tem outro aqui que diz aqui, ó. A Bíblia nos diz que sempre haverá pobres na terra. Deuteronômio 15:11. Pobre sempre vai ter, por causa dos políticos também, que não ajuda. As políticas é tudo, né? Tudo desonesto. Né? Os políticos estão indo no poder, não faz nada para ajudar o povo. Esse é no eleitoral. Cuidado, não sei quem vai votar. Porque não ajuda o povo, só quer sugar do povo. Não quer nem saber, manda, sai daqui, raça de Satanás, sai da minha porta, quer não. Aí aqui diz, ó, Deuteronômio 15:11. 15:11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, por isso eu te ordeno, livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Abrir mão não é só dar aquele comer, beber, vestir, calçar, né? E dar aqueles literatura não. É ouvir também as pessoas. As pessoas às vezes querem ser ouvidas. Muitas vezes querem ser ouvidas, né? Até que não se pode ficar ouvir. Ah, não vou ouvir não. Parada de rua, gente suja, gente imunda. Não, pode com esse preconceito. São ser humano feito de você, merece respeito e consideração. Aí aqui, ó. Livro de Salmo. O livro de Salmo é muito bom. Olha, tem gente que tem aí o costume de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Vamos parar com isso, não? Isso é idolatria. Deus não aprova isso, não. Pare com essa heresia. Certo? Isso não é de Deus, não. Abre a Bíblia para ler, depois guarda. Certo? Vai ficar aberto em Salmo de Bíblia para idolatrar, para abençoar. Isso não existe, não. Isso é mentira. Isso é Satanás. Não fica idolatrando as coisas, não. Deus não quer isso, não. Deus quer que você faça o que você tem que fazer. Obedecer a Ele. Olha aqui, ó. Salmos 9, 17, 18. Os perversos serão lançados no inferno, em todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Quem tem na sua vida, mesmo na situação difícil, se contente, certo? Com a dor de sofrimento está passando. Tudo é passageiro. Reconheça sua miserabilidade, como eu reconheci a mim quando me converti de verdade. O evangelho, por ter se tornado mais uma moda do momento, cresceu muito
ideias equivocadas sobre a graça de Deus. Conhecemos muito as ideias, né? Porque faltou as ideias equivocadas. São ideias equivocadas sobre a graça de Deus. Nós aqui estamos pensando, Deus vai abençoar a tua vida, desde que ninguém prove. Não vai trazer essa conversa não, rapaz. Bota que Deus manda, obedece e se arrepende desse mau caminho e se converta de verdade. Recentemente, um determinado pregador disse em um sermão que se Jesus estivesse como no lugar de Adão, ele também comeria do fruto. Será? Esse povo é questionável. E o que me deixa assustado não é essa fala absurda. Realmente, por isso que eu digo, será? Já botei na cara desse povo. Em se ver gente querer contornar as heresias que afrontam as bases da nossa fé. Pois o que importa hoje é agradar a todos. Não tem que ser agradável a ninguém, não. Eu não sou obrigado a ser agradável a ninguém. O único que parece conhecido, ninguém. Não tem que ser agradável, tem coisa que Deus manda. Certo? Mas também não é ser desagradável. Mas agradável não tem que ser, não. Tem obrigação de ser agradável com ninguém. Essa nova onda de coaching, né? Coaching, olha, possui as mesmas bases da teologia da prosperidade, a mesma merda. Por isso, hoje é considerada a modernização dessa ideologia diabólica de Satanás. Ou também como a hipergraça. Como é que é isso, hipergraça? Nunca ouvi falar nisso aí. É uma heresia que inventaram, né? Que onda é essa hipergraça? Eu pergunto. O que é hipergraça? Nunca ouvi falar. Trazendo de volta o conceito da graça barata, olha. Tem preço graça barata? É invenção, né? Só sendo. Uma coisa que eu tenho visto demais em todos os pastores, né? Coach, olha. Linguagem de gente idiota. É a exaltação exagerada do ser humano. Se, entre aspas, o ponto fraco de Deus, né? Foi o pior absurdo que eu já ouvi. Achava que nada superaria. Mas como existe um ditador popular, entre aspas, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Agora temos o, entre aspas, quando olho para Deus, eu sou tão justo que não me sinto inferior a Ele. Que onda é essa? Você não é justo, não. Você é uma pessoa metida depravada. Certo? Denuncio essas heresias absurdas, mas ainda aparece gente para defender essa loucura. É Satanás. A condição miserável do homem e o poder do evangelho. Homem e mulher. Se aplica a você e mulher também. Homem e mulher. Caro jovem, este texto falará a respeito da importância do homem para Deus. Veremos que o Senhor passou para nos salvar e como devemos agir com relação a essa obra. Inicialmente será abordada a condição humana, em seguida o que o Evangelho, olha, o que é o Evangelho, né, e o seu poder. O texto terminará falando sobre a necessidade de amadurecer na vida espiritual. Ou não amadurecer na vida sentimental, mas na direção espiritual. Só Jesus na causa. Espiritual, mexer com o espiritual da pessoa é ajudar a pessoa a mudar, entendeu? Por isso tem a gente, né, quando da igreja tem, né, uma coisa dessa parte. A posição do homem e mulher, né? Vamos deixar bem claro. Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum, né, que entenda, não há quem busca Deus. Não há um justo, não há um justo, um homem ou mulher justo que se justifique perante Deus, certo? Nenhum que sequer, não há quem entenda, não há quem busca Deus, todos se extraviaram, a uma só se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, porque o povo acha que com a boa ação está fazendo bem, até faz, mas depende com que intenção está fazendo bem, para ter reconhecimento, receber elogio, quer receber um troféu impressa não. Essa é a condição humana, a nossa condição. Esses versículos impõem o que o homem é, no caso homem e mulher, né? Que somos. Não somos dignos de Deus, somos inúteis. E o homem mais justo ainda é considerado injusto, quando avaliado apenas pelo seu lado humano. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, como aliás, né? Trapo da imundícia. Todos nós murchamos com a folha, e a nossa iniquidade, como um vento, nos arrebata.
Romanos 7, 18, 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Querer o bem para mim, certo? Mas não quero bem para os outros, como é que é isso? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Só faz mal quando tá na fora da igreja, quando brinca com o povo da igreja, faz mal. E não muda. Não muda. Aqui, ó. Por tais versículos podemos ver o homem como um escravo do pecado, homem e mulher, frisando de novo. Em razão disso, estamos fadados a pecar e cair. A condição de que na carne não habita bem nenhum. Versículo 18. Não apenas é a experiência do apóstolo, como também de todos nós. Somos pecadores, o pecado habita em mim e em você, mas é na carne. Se limita à carne. Não na intenção, na mente do coração, mas na carne. Até na mente do coração de quem não está na igreja. Fazendo o que não deve, porque se deixa lá para as pessoas do mundo. Gênesis 4, 7. Eis que o pecado já a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Tá vendo aí? Pecado de fazer o que não deve, ou faz sabendo que é pecado, mas faz. De acordo com esse versículo, vemos que temos que dominar o pecado. Porém, como dominar algo que está em nós? Como dominar algo ao qual todo o nosso corpo se inclina? São perguntas, certo? A única coisa que pode nos ajudar a dominar e vencer o pecado é o Evangelho. É a palavra de Deus, certo? É aprender. Não está nessas igrejas moderninhas, que tem nada a ver. O Evangelho. Por que o Evangelho pode nos salvar? O que o Evangelho é? Aí, ó, talvez alguns já saibam a resposta, talvez outros achem que é apenas um conteúdo da Bíblia. Porém, o Evangelho é uma pessoa. Sim, o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. O Evangelho é o próprio Filho de Deus. Cristo, o Evangelho pode nos salvar, pois ele veio e viveu como homem por 33 anos e meio, tendo sofrido tudo o que um homem sofre. Ele era o próprio Deus e, mesmo assim, passou 9 meses na barriga de uma mulher. Né? Ele passou por todas as angústias que passamos. Ele sofreu, muito mais que eu e você. Caro jovem, nesse momento gostaria de pedir que você tentasse refletir sobre o que o nosso Deus passou, Jesus. Ele é Deus, o dono de tudo, onisciente, onipresente, onipotente, imutável. Ele se restringiu a viver como homem, estando apenas em um lugar, em um corpo mortal. Ele abriu mão de toda a sua glória por nós, para que fôssemos libertos da lei do pecado. Devido a isso, após sofrer e morrer lentamente por nós na cruz, ele se tornou o Evangelho. Ele se tornou a nossa redenção, e por causa de todo sofrimento, Jesus, quando morreu, levou consigo nossos pecados, e não só os pecados, como também o pecado que habitava em nós. Este pecado era o que nos tornava seres tão deploráveis como foi citado no primeiro tópico. Eu era deplorável. Mas não tão pecador assim como, né? Como muitos. O poder do Evangelho, amadurecer de Tecnon e Ruiós. T é com acento agudo, K, N, O, N, A, Ruiós, H-U, O, acento agudo, S. Após nos tornarmos filhos de Deus pela maravilhosa obra do nosso Senhor Jesus, existe mais um passo importante a ser tomado, o amadurecimento. Quem está tanto anos na fé, ainda não aprendeu, não amadureceu. Envelhece com aquela mesma mentalidade infantil. Vamos criar vergonha na cara, né? Vocês que andam desse jeito. Vamos amadurecer, né? Não na guerra, aprender a palavra de Deus. Tem vergonha de falar no mundo, ainda faz coisa errada. Isso é o nome da igreja que frequentou, que saiu por algum problema, certo? E ainda dá mais exemplo. De igreja em igreja. Atrás de coisas boas de ouvir que lhe agrada. Vamos parar com essa palhaçada. Uma criança que após nascer cresce aos poucos até se tornar um adulto. Assim a nossa vida espiritual. Após recebermos o, entre aspas, título, né, de filhos, devemos crescer espiritualmente até nos tornarmos herdeiros. Certo? Não vou entrar nem meter essa história de título. Não me convém.
Um filho, após atingir a maioridade, se torna digno de administrar os negócios do seu pai. Filho homem, com certeza. Assim também nós, como filhos de Deus, devemos crescer espiritualmente até nos tornar herdeiros dignos de receber a herança de Deus. No caso, homem e mulher. Nesse caso, sim, homem e mulher. As palavras teknon e ruios são palavras utilizadas no original grego da Bíblia para diferenciar duas formas diferentes de filhos. Teknon se refere ao filho sem maturidade, ainda infantil. Esse termo é utilizado no seguinte versículo, Romanos 8,16. Entre aspas, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui o termo filhos se refere aos que foram recentemente gerados, ou seja, aos que ainda não amadureceram. Porém, nesta outra passagem do mesmo capítulo, vemos a palavra filho se referindo ao termo ruios. Romanos 8, 14, 15 e 17, entre aspas, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, filhos e filhas no caso, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez, atemorizado, mas recebeste o espírito de filiação, baseados na qual clamamos, Abba, Pai. Né? No caso, eu penso que esse Abba Pai é socorro, Pai, será? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Tem muita coisa, vou ler só mais um pouquinho e depois vou chegar à conclusão. Aqui vem uma associação da palavra filhos com a palavra herdeiros. Tal fato indica um filho maduro, alguém crescido. Isto nos leva ao seguinte princípio. Após nos tornarmos filhos de Deus, devemos almejar crescer espiritualmente e amadurecer. Sendo assim, cada vez mais seremos úteis ao Senhor. Úteis, não inúteis. Né? Tem que é inútil, que não desceu ainda. Vamos criar a vergonha, quer mudar. Gálatas 4, 1 a 7, entre aspas. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele, né, senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo bem determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse uma filiação. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Conclusão, aqui para o jovem, né? Caro jovem, após ler este texto, vemos o objetivo de Deus, ter herdeiros e não apenas filhos. O Senhor quer nos justificar pela nossa fé nele, confirmar a nossa filiação pelo batismo e, consequentemente, nos tornar seus herdeiros. Como herdeiros, devemos nos aperfeiçoar para cada vez mais aumentar a nossa utilidade perante o Senhor. Olha aqui, ó. Nesse momento, querido jovem, quero te convidar a analisar a sua vida. Eu faço a mesma proposta. Aqui, ó. Pense no que você é, na condição humana citada no início do texto, e após isso, pense se você realmente tem valorizado todo o sofrimento e amor de Jesus por você. O mínimo que nós podemos fazer hoje, em retribuição a tudo que Ele fez por nós, é nos entregar ao Senhor de todo o nosso coração. Caso você tenha sido tocada, né? Pela leitura desse texto, compartilhe com seus amigos, leia junto com eles, para que mais pessoas possam sentir o que você está sentindo agora. Salmos 37:5. Aqui, juventude, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Romanos 1, a 16, tem aqui, ó. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquela que crê. Tá vendo? Aí aqui, ó. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, né? Ela é quem me livrará do corpo da morte. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado.
O entendimento é a lei de Deus, com a carga de pecado. A doutrina da miserabilidade, uma graça alcançada, traz satisfação e sentimento de gratidão aos que se sacrificam para demonstrá-la. Eu sou assim. Aí pronto, aí tem mais aqui, ó, são os pecadores, né? Pecadores arrependidos, isso tudo tem aqui, mas eu não vou ler mais não, porque vai ficar muito grande. Vou deixar para continuar no outro vídeo, falando sobre sermos pecadores, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, me perdoe aí a gaguejada, mas o óculos está vencido o grau. Fica difícil. Boa noite, boa proteção e até o próximo canal Fé Especial amanhã.